Como havíamos falado, gráfico diário, né? Estávamos na nossa linha de tendência aqui de 60 minutos. Um ponto que o mercado poderia ter considerado um range. Então, ele rompe o range na abertura. Vem nesta região no qual ele considerou como um suporte do rompimento, teste, rompimento, teste, rompimento. E o mercado considera esta região aqui como uma região de range, suporte e resistência. Quando ele não consegue renovar esse fundo aqui, encontra compradores. Está vendo essa barra aqui, Rodrigo, como ela muda o ciclo? Essa barra aqui? Consegue visualizar? Sim, cara, foi a primeira que me chamou a atenção ali depois, quando eu Show. olhei o gráfico hoje. Beleza. Então, essa barra dos 60 minutos muda o ciclo. Temos essa aulinha aí nas nossas videoaulas gravadas e o mercado completamente previsível. Então, a gente consegue, a partir de uma barra que muda o padrão, a gente consegue antecipar o movimento comprador. Então, abaixando para o nosso gráfico intermediário de 15 minutos. Então, temos uma falha de romper o fundo, como vimos a região dos 60 minutos. Não consegue romper o fundo e volta fechando acima do ponto de rompimento. E, então, encontramos um range na abertura do dia. Mudança de contratos hoje. Então, vencimento de contrato no dólar deu uma engasgadinha no começo do dia, mas totalmente previsível essa compra. Rompimento, testou o ponto, continuidade, fechou o gap, teste no ponto de rompimento, comprado até o final do dia. E voltando para o meio do range num tempo gráfico maior. Então, dentro desse range maior que a gente tem a abertura, ele está no meio do range. Aonde encontra vendedores somente nesta região e aonde encontra compradores somente nessa região que ele considerou um suporte. E agora, talvez, pela pressão compradora, tá? A gente pode ter esse alvo atingido, ó, os 5.100, pelo gráfico diário, para encontrar novas vendas somente aqui, nessa região. Baixando para os nossos 5 minutos, a gente tem uma lateralidade no início do dia. Lateralidade no início do dia. 10 a 20 barras de lateralidade. Um princípio de um triângulo expandido aqui no começo do dia. Região de suporte num tempo gráfico maior, que seria essa região aqui pelos 60 minutos, região de suporte. E aqui, antes da subida, a gente tem um padrão comprador. Ombro, cabeça, ombro invertido. Então, tínhamos esta linha de tendência aqui, no qual o mercado estava respeitando rompimento, acumulação, rompimento, acumulação, rompimento. Cria essa trend. Então, o mercado volta, testa esse ponto, corrige no ponto de rompimento, encontra compradores. Fechamento de gap, primeiro alvo. Então, essas duas barrinhas aqui, ó, barrinhas de realização, ó, realização e acumulação. Então, ele está rompimento, pullback, rompimento, rompimento desse ponto aqui, acumulação, perna 1, pullback, perna 2, acumulação, rompimento, teste, continuidade. Testa o topo. O que acontece no topo? Falha topo. Temos perna 1, pullback, perna 2.
Novas compras depois de 10 barras ou 2 pernas. Então, temos 2 pernas vendedoras, perna 1, pullback, perna 2, testa o ponto de rompimento num tempo gráfico maior e, novamente, 2 pernas de correção, perna 1, pullback, perna 2. Encontra novas vendas na região de topo, perna 1, pullback, perna 2. Volta a mais um teste na região que ele considera um suporte, perna 1, pullback, perna 2, num tempo gráfico maior. Porque aqui ele entra numa acumulação. Se olharmos o 15 minutos, aqui provavelmente uma acumulação aqui, ó, no 15 minutos. Então, vamos pegar o estudo aqui, barra de estudos. Vamos fazer um triângulo e vamos um retângulo e vamos fazer 1 para 1 dele para cima. Ctrl C, Ctrl V. Então, lembrando que a gente sempre tem que visualizar aonde o preço mais teoricamente testou. O que ele seria esse teste? Aonde o preço mais brigou para a gente fazer esse movimento mensurado. Então, aqui, ó. Então, eu tenho aqui briga, briga, aqui briga, briga, aqui briga, 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 briga. Ah, Cris, mas então como que eu faço esse movimento? Como é que eu mensuro? Como é que eu faço abertura, fechamento? Como é que eu meço essa lateralidade para mim fazer um movimento mensurado? Sempre aonde teve mais briga no preço. Então, briga, briga no preço, briga no preço. Procura sempre por fechamentos que têm maior assertividade no movimento. Então, Ctrl C, Ctrl V, uma vez para cima. Provavelmente deu no tique ou faltou meio ponto para dar o alvo. Se eu mensuro esse alvo open close, então, ou high low, então na mínima do movimento até a máxima do movimento, ele não teria acontecido de dar o alvo. Então, selecionado, Ctrl C, Ctrl V, 1 para 1, eu não teria nem a metade do movimento ainda. Nesse dia, não veio ocorrer esse movimento projetado, mas provavelmente ele vem buscar esse topo aqui, ó, porque ele está num range e agora ele está no meio do caminho, onde vai encontrar vendedores somente no topo e compradores somente no fundo. Então, nosso índice, como vimos hoje de manhã também, gráfico diário, uma região, semanal não, gráfico diário, uma região que tínhamos olhado como uma possível região de teste no fundo, e aqui uma região de lateralidade. Por quê? Porque ele rompe esse ponto, volta para dentro, vem, testa esse ponto aqui e volta a cair. Então, é como se isso aqui fosse esse canal, respeitando esse canal aqui, ó. Então, tínhamos um canal de baixa, no qual ele só vai encontrar venda no fundo do canal, no topo do canal. Então, fundo no canal, compradores, alto no canal, vendedores. Então, o mercado no gráfico diário vem fazendo rompimento, teste, rompimento, não encontra compradores no fundo, novas vendas somente no topo. Então, ele vem rompimento, teste, rompimento, teste, rompimento, teste e novas vendas alto no canal para um teste no fundo. Então, acumulação aqui que a gente vai ver no tempo, vamos baixar o tempo, nosso tempo gráfico então para 60 minutos. 60 minutos tínhamos um range no qual o mercado considera esse range aqui. E encontramos esse range aqui, ó, que está mais, vou aumentar um pouco.
Então, o mercado encontra esse range aqui de briga, aonde vendas alto no canal, compras baixo no canal. Região de suporte, região de resistência. Novas vendas na trend. Então, o mercado considera essa lateralidade, perna 1, pullback, perna 2, e chega numa região de venda. Ao chegar numa região de venda, encontra a realização dos compradores e novas vendas de quem está olhando essa trend aqui, essa linha de tendência de baixa. Então, o cara que está olhando essa linha de tendência de baixa, chega nessa região, ele está vendendo. E quem comprou no suporte, chega nessa região, ele está realizando a compra. Comprou aqui, venda aqui. Então, aqui a gente tem uma venda da compra e uma venda da venda. Venda da linha de tendência e venda da quem comprou aqui embaixo. Por isso, a gente vê essa formação dessa pressão vendedora aqui no topo. Alvo, primeiro alvo, open da perna 2, continuidade. Essa barra é uma barra de rompimento nos 60 minutos, que termina o dia rompido. 15 minutos, baixando nosso tempo gráfico para 15 minutos. A mesma interpretação dos 60 minutos. Acumulação, nosso range, rompimento, falha de rompimento, teste. Então, eu tenho uma trend, eu tenho um topo, tenho uma mudança de padrão aqui nessa barra, que também está numa aula lá, tem um teste do ponto de rompimento e novas vendas. Até a região de suporte, que neste caso termina o dia com um rompimento. E provavelmente buscando o nosso alvo aqui mais para baixo. E nos 5 minutos, range, grande perna de baixa, grande perna de alta, grande perna de baixa, grande perna de alta, e terminamos o dia numa região de suporte do tempo gráfico maior, com um possível alvo num outro tempo gráfico do diário aqui, num tempo gráfico de longo prazo, digamos assim, para longos dias. Então, e também uma região de possível zona compradora de um pullback para uma nova venda lá em cima. Beleza, gente? Então, nosso fechamento é isso por hoje. Valeu e até o próximo.